Muito bem. Então, eu vou pedir para a irmã Esther nos dirigir em oração. Na sequência, eu vou pedir que todos desconectem o microfone. A câmera de vídeo, por favor, deixe ligada, porque aí inspira mais, né? E aí, na sequência, a gente já começa o nosso penúltimo estudo dessa série aqui de Pedro. Então, vamos orar. Senhor, obrigada por mais este dia. Obrigada porque nós pudemos acordar, estamos dispostos a ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, e queremos te pedir que o Senhor venha nos ensinar através do pastor Marcos Roberto, e que estejamos atentos à Tua palavra para cada dia mais aplicar a Tua palavra em nossas vidas. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. 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 Muito bem, irmãos. Eu vou fazer o compartilhamento da tela, mas antes de nós irmos para o estudo em si, eu vou fazer a leitura aqui dos 5 versículos, que será o nosso roteiro de estudo aqui. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde seu brilho. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Muito bem. Ok, só um momentinho aqui, gente. Deixa eu só fazer uma questão aqui. Tá? Bom, em tempos de perseguição, é necessário que haja uma liderança espiritual. E essa temática aqui é justamente sobre questão de liderança. É uma palavra que Pedro desenvolve primeiramente, claro, para os anciãos da igreja, mas ele envolve toda a liderança. A toda pessoa que tem outros ao seu cuidado na igreja, essa palavra é direcionada. Então, assim, em tempo de perseguição é necessário que haja uma liderança espiritual que seja adequada à igreja. E quando falo adequado, é que há lideranças que não são adequadas. São lideranças ditatoriais, imaturas, e o próprio texto já apresenta características aqui a serem evitadas. Uma vez que o julgamento começa na casa de Deus, isso a gente viu na semana passada, é melhor que a igreja sempre esteja em ordem. Do contrário, essa igreja se desintegrará. E, nesse sentido, uma boa liderança, uma liderança bem consciente, bem madura, acaba por dar uma boa sustentação para essa igreja em tempos de dificuldade. Líder que foge em tempo de perseguição apenas prova que é mercenário. E o pastor Guto, na bela mensagem ontem transmitida, ele colocou que as tempestades, elas acabam de alguma maneira, eu não sei exatamente a palavra que ele usou ali, mas meio que provando as pessoas, né? Provando a fé delas. E as provações que sobrevêm sobre a igreja, ela prova não somente a igreja, mas também prova o caráter do líder e prova o caráter do pastor. Então, irmãos, é uma palavra para toda a igreja, mas é uma palavra também que nesse caso atinge a mim e ao Guto, né, que somos assim os pastores da igreja diretamente, né? Então, é uma palavra que coloca, inclusive, a nossa liderança em xeque aqui, sabe? A gente está sendo aqui observado, né, nessa manhã, tá? Bom, então são em tempos de dificuldades e perseguição que o povo de Deus se volta para os seus pastores em busca de orientação e encorajamento. Vivemos não um tempo de perseguição agora, mas vivemos um tempo de pandemia, um tempo de muita aflição. As igrejas, de uma maneira geral, ficaram muito fragilizadas, né, sobre vários aspectos. E quantos de nós não foi procurados nesse tempo para encorajar, para dar orientação, para orar junto, para chorar junto?
Eu imagino que muitos de vocês tiveram essa experiência. E por essa razão, Pedro, sob a orientação de Deus, faz recomendações importantes para os pastores. E a palavra que ele usa aqui é anciãos, presbíteros. Mas vamos ler pastores, líderes de uma maneira geral. Mesmo aquela pessoa que é líder de louvor ou líder de algum grupo, essa palavra também vale. E aí ele começa dizendo o seguinte: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pedro se dirige aos presbíteros ou aos anciãos da igreja. Esses anciãos eram homens mais velhos, eram homens mais maduros, tanto em termos de idade como em termos espirituais. Lembrando que nem sempre a idade avançada é sinal de maturidade ou de sabedoria. Eu li recentemente uma frase impactante e que também traz uma certa realidade. Não se iluda com cabelos brancos. Às vezes o cabelo branco pode esconder alguém que foi um criminoso, alguém que foi assim, uma pessoa muito ruim. Então, cabelos brancos aliado a uma sabedoria, isso é de muito valor na igreja, mas nem sempre a idade revela essa sabedoria, o bom senso. Então, voltando aqui, esses presbíteros ou esses anciãos eram homens mais velhos e que também tinham uma boa maturidade espiritual. Ele não se dirige aqui à igreja se valendo da sua autoridade de apóstolo. Olha só, Pedro foi a grande coluna da igreja, foi ele que, assim, por conta da pregação dele, 3.000 pessoas se converteram numa só vez. Em apelos que eu fiz, 1, ou 2, ou 3 se converteram, né? Agora, você imagina naquela situação, não tinha microfone, não tinha aparelho de som, não tinha nada disso. E ele contava apenas realmente aqui com o Espírito Santo, né? E 3.000 pessoas. Mas Pedro, ele não se vale da sua autoridade de apóstolo, embora essa autoridade fosse reconhecida. Mas ele se denomina presbítero, ancião com eles. E aqui Pedro, ele se coloca no mesmo nível dos líderes locais. E isso demonstra humildade e de que a autoridade dele não se baseava num título. Irmãos, num tempo em que o apostolado, ele parece ressurgir no nosso tempo, eu acho que isso é uma lição boa a ser aprendida. Pedro, ele não se coloca aqui, ele não dá carteirada. Ele diz, olha, eu como sou presbítero, eu falo com vocês na qualidade de presbítero, de mais velho, de ancião, de mais experiente, como vocês. Pedro não dá carteirada. E hoje a gente vive esse fenômeno, né? Todo momento surgem pessoas advogando o título de apóstolo, fazem questão de levar isso muito a sério, e a gente vê que esse apostolado moderno não tem nada a ver, não tem nenhuma relação com o apostolado bíblico, aquele que Pedro, Paulo e os demais tinham. Essa é possivelmente a principal lição para todas as lideranças das igrejas de todos os tempos. Vamos guardar bem isso, irmãos, como lição. Quem quer ser pastor, quem quer ser líder, quem quer ser mestre, mesmo líder de um pequeno grupo, deve ter uma experiência de conversão profunda. Porque Pedro aqui ele se coloca como aquele que foi testemunha dos sofrimentos de Cristo. Então Pedro, ele de fato, ele presenciou, ele teve uma experiência de conversão profunda, porque ele chegou a chorar quando, após ele ter negado Jesus 3 vezes, Jesus olha para Pedro e Pedro chora, ele lamenta profundamente a dor. Então ele tem essa experiência de conversão profunda, mas essa experiência de conversão profunda está aliada à humildade. E a humildade, ela deve ser a marca fundamental de todo crente, principalmente de quem é líder, de quem é pastor. Quando a gente fica dando carteirada, olha, veja bem com quem você está falando, ou não toque no ungido de Deus, né? Eu escuto tanto isso como aqueles pastores que fazem coisa errada e não querem ser criticados, né?
olha, essa relação de ungido de Deus no Novo Testamento não tem nada a ver com aquela do período dos reis, tá certo? Então, precisamos tomar muito cuidado disso. Nós não somos os ungidaços, tá? Nós somos também ovelhas do grande rebanho do pastor que é Cristo. E também nós somos líderes, pastores, e temos a nossa função. Mas isso não nos dá direito de ficar dando carteirada. Bom, ao se dirigir como presbítero, Pedro também exalta a tarefa desses líderes. Interessante. Ele se coloca no mesmo nível, mas também ele exalta a função desses homens. Esses anciãos eram pastores de igrejas locais. É provável que havia mais do que um que pastoreasse essa igreja. Pode ser que havia ali um conjunto de homens mais velhos, até mulheres, que cuidavam dessas igrejas. E, diferentemente dos bispos, que tinham uma função de supervisores e eles exerciam autoridade sobre diversas congregações, os presbíteros ou os anciãos, eles tinham mais uma responsabilidade local. Dias atrás, eu mencionei aqui, num outro estudo, de que a igreja Holiness, ela tem bispos. Mesmo que esses bispos, eles não carreguem esse título, não fazem questão assim de se nomear como bispos, mas eles são bispos. Tá? Por exemplo, a DC. A DC é um conjunto de bispos, porque são eles que supervisionam as igrejas da denominação, não é mesmo? Então, é basicamente isso. Então, ele se dirige para essas pessoas que são líderes locais, ou pastores locais. E aí, Pedro, ele se coloca aqui na condição de testemunha. Ele se diz, olha, eu sou testemunha dos sofrimentos de Cristo. E o termo testemunha é derivada do grego martis, de onde surgiu o termo mártir, ou pessoas que sofrem martírio. O mártir não é apenas quem é martirizado, que é morto cruelmente pelo nome de Cristo, mas é aquele que é testemunha de algo. E nesse caso, no caso de nós cristãos, somos testemunhas do amor e da graça de Cristo. Então, Pedro, ele se coloca como um mártir, como testemunha. Depois, lá pelo ano 64, ele de fato foi martirizado, ele sofreu uma morte cruel por seu amor a Cristo. Mas ele era um mártir de todo jeito, assim como eu, assim como o irmão Giro, assim como o irmão Manuel, somos mártires, porque nós somos testemunhas do amor de Cristo. Agora, se nós formos um dia sofrer martírio, isso é outra história, tá? Eu diria assim, é uma complementação daquilo que a gente já vem fazendo por amor a Cristo. Bom, nesse caso, uma vez que Pedro partilhou do sofrimento de Cristo, cabe a ele testemunhar. Em geral, Pedro se apresenta como testemunha da ressurreição de Cristo. Isso sempre aparece nos textos. Olha, eu como testemunha da ressurreição de Cristo. E isso configurava aqui a autoridade apostólica. Esse era um dos requisitos para ser apóstolos. Quando ele se diz testemunha do sofrimento de Cristo, aqui ele se põe na mesma esfera do sofrimento dos irmãos. Olha, vocês estão sofrendo e eu entendo muito bem o sofrimento de vocês, porque eu fui testemunha do sofrimento de Cristo. Eu próprio sofri. Pedro foi para a prisão, ele foi chicoteado, ele foi realmente, assim, ele passou por tratamento vexatório, humilhante na sua jornada cristã. Então, quando Pedro diz, olha, eu sou testemunha do sofrimento de Cristo, ele se iguala, ele não diz assim, olha, o sofrimento de vocês é um sofrimento mais ou menos, nada disso. Irmãos, a pior coisa que pode acontecer no momento de aconselhamento é nós diminuirmos o sofrimento do outro, fazendo comparações. Olha para o sofrimento do outro. Ele sim que está sofrendo. Irmãos, todo sofrimento é doloroso para quem sofre. E quem pode se consolar através do sofrimento maior é quem está passando pelo sofrimento. Eu não tenho condição de dizer se o sofrimento do A ou B é maior ou menor. Vamos ouvir o sofrimento da pessoa e dizer o seguinte, querido, eu entendo o seu sofrimento, porque eu também já sofri. Talvez eu não sofri da mesma medida que você. Talvez eu não sofri o mesmo sofrimento que você.
mas o teu sofrimento ele é notório, ele é importante, e nós podemos orar com isso. Eu me compadeço com você. E é nesse sentido aqui que Pedro trata. Ele está se compadecendo com o sofrimento daquela igreja, porque ele diz, olha, eu sofri junto, eu testemunhei sofrimentos. E ele podia entender isso. E aqui é uma pequena deixa para questões de aconselhamento. Quando a gente ouvir uma pessoa aqui numa situação de aconselhamento, vamos nos atentar para essa questão. Pedro diz que apela como alguém que foi testemunha dos sofrimentos de Cristo, pois participará da glória a ser revelada. Sofrimento e glória são os dois lados da mesma moeda. Jesus fala, olha, não temos que podem matar o corpo, temam muito mais quem, além de matar o corpo, pode enviar essa pessoa para o inferno. Então, a morte seria assim, a morte física seria a pior coisa que poderia acontecer a alguém, mas nós ainda assim temos o resguardo da vida eterna. Nós temos resguardo da vida eterna. É que hoje, no século XXI, nós vivemos um período de triunfalismo. O crente não pode sofrer, quem sofre está realmente sendo abandonado por Deus, ou porque está com algum pecado oculto, pode até ser em algumas circunstâncias, mas o sofrimento é inerente, ele faz parte da vida humana. Então, assim, sofrimento e glória, eles andam junto. Quem vê somente o sofrimento, nesse caso, vai desanimar. Só vejo sofrimento, só vejo obstáculos à minha fé. Mas quem vê somente a glória e olha para o evangelho da glória, desconsiderando a necessidade do sofrimento, é apenas um sonhador, é utópico. E ele fracassa no momento decisivo. O pastor Guto ontem salientou muito bem que o sofrimento, nesse caso, falando lá daquele relato acerca de Jesus no barco, quando vem a tempestade, olha, o sofrimento, ele realmente nos traz para o eixo, ele nos ajuda a avaliar em que pé nós estamos na nossa vida cristã. Então, ele pode acontecer das mais variadas formas. Essa glória na qual Pedro se refere aqui, ela já esteve presente. Pedro pronunciou essa glória no Monte da Transfiguração, mas essa glória atingiria um alvo definitivo lá na consumação dos tempos. Nós também poderemos presenciar essa glória, uma vez que temos Cristo em nossas vidas. Agora eu quero passar a bola para vocês. Gostaria de fazer uma pergunta para você. E agora sim, nós vamos entrar na temática básica aqui, acerca do trabalho pastoral, do trabalho da liderança. Já falamos um pouco disso, né? O pastor tem que ser, e a liderança tem que ser humilde, tem que ter uma experiência profunda com Jesus. Mas agora a gente vai entrar nas minúcias. Para você, quais são as principais características de bons pastores, de uma liderança? Quais são as boas características aqui? Por favor, acione os seus microfones e, por favor, falem. Eu vou interromper o compartilhamento brevemente aqui. Temos 5 minutos para falarmos. E você pode dizer o seguinte, olha, para entender quais são as boas características, é apenas pensar nas más características, aquilo que a gente não deve ser. Tá certo? Isso ajuda um pouco. Pastor, Sim. Ulisses, eu fui criado numa igreja presbiteriana no Brasil. Certo. Nasci já, meus pais eram presbiterianos. Então eu tive muita facilidade em entender essa função do presbítero, né? Como líder. Eu tinha um cunhado meu que era presbítero também lá em São Caetano, na igreja que nós fomos criados. E ele costumava até brincar, dizia, eu sou um pobre presbítero de aldeia. Ele se considerava mais humilde. Hoje está no Senhor já. Foi muito preciosa a vida dele e o caminho junto, na forma de presbítero que nós tivemos lá. Então, nós notamos sempre que
esse orgulho de ter um cargo, uma função, uma posição, nem sempre é o melhor para a pessoa. Quando a pessoa se convence de que aquele cargo é apenas algo que Deus deu para ele ser usado por Deus, aí ele está dentro, aí ele está na posição certa. Eu creio que é assim, sobre presbítero e sobre função na presença da igreja. Pastor Ulisses, muito obrigado. Né? A gente percebeu uma certa emoção do pastor Ulisses ao se referir a esse presbítero, né? O carinho que pessoas assim despertam, né? E a saudade, né? Quem dera se todos nós, irmãos, possamos despertar esse tipo de carinho das pessoas, né? Isso só acontece com uma liderança assim muito amorosa, muito bem assim conduzida, tá? Equilibrada. Muito obrigado pela sua contribuição, tá? Isso nos ajuda muito, tá? Especialmente eu que estou bastante no início do ministério ainda, isso realmente toca o meu coração, tá? Obrigado. Sim. Eu acho que os pastores deveriam ser o contrário do que fala em Ezequiel 34. Desculpa, Esther, repete, por favor. Os pastores, o senhor está perguntando, sim, quais são as principais características dos bons pastores? Em Ezequiel 34 fala. Ah, sim. Você saberia dizer alguma coisa de Ezequiel 34, pelo menos uma característica ali que aponta? Eu não vou recordar, assim, de memória o texto. Fortalecer a fraca, curar as doentes, enfaixar as feridas, trazer de volta as desviadas, procurar as perdidas. Só isso. Tudo isso! Está escrito em Ezequiel 34. Estamos enrolados, hein, pastor Guto? Tá certo. Mais alguém? Uma última pessoa aí. Uma última pessoa. Mais alguém? Eu acho que tem alguém aqui no chat. Olha só. O Gilson falou ser um servo para servir e não ser servido. Perfeito, né? E o Gilson sabe muito bem disso porque ele já foi bispo da igreja. Holiness, né? Já ajudou nesse papel, né? Muito importante, né? Fazendo parte da DC, né? Então sabe muito bem, né? Que não é isso mesmo, é servir, né? E não é uma coisa muito simples, não é mesmo? E o Denis Sakuma fala o seguinte: olha, ontem tivemos um estudo com o grupo de louvor e os pontos características do líder foram comunicação, negociação, importante, pastor saber ouvir, alguém que tem iniciativa, criatividade, inteligência emocional, né? Não adianta o cara ser um bom matemático e ser ignorante no tratamento, né? Resolução de conflitos, capacidade de trabalhar sob pressão e automotivação. Olha só, muito obrigado, né? Isso aí é capítulo de livro praticamente. Obrigado, Denis. Deus abençoe. Muito bem. Vamos dar continuidade aqui. Eu vou fazer aqui novamente o compartilhamento da tela. Alguém colocou ter empatia e se colocar no lugar do outro. Exatamente. Aqui é o Mané e a Maria Luísa que colocaram isso, tá? O verso 2 diz o seguinte: pastoreiem o rebanho de Deus que está sob seus cuidados. Olhem para ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não ajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplo para o rebanho. Exemplo para o rebanho. O apelo que Pedro faz é que os presbíteros, os anciãos, pastoreassem o rebanho de Deus que estava sob os seus cuidados. E aquilo que a Esther resumiu lá de Ezequiel 34 é exatamente isso. Pastorear tem o sentido de ensinar, de consolar, de proteger, de cuidar das feridas, de transmitir o amor de Cristo, de alimentar com a palavra de Deus nesse caso. Pastor e rebanho aqui sempre são metáforas frequentemente usadas na Bíblia para descrever o relacionamento cuidadoso
de Deus pelo seu povo. Irmãos, quando falamos que é metáfora, é uma comparação. É uma comparação. O problema é que há muitos pastores ditatoriais que tratam o povo de Deus como ovelhas literais, como se elas não tivessem cérebro, como se não pensassem. Isso é horrível. Isso é horrível. Nós somos rebanhos do pastor de Deus porque nós estamos sob o cuidado, nós precisamos do Senhor que nos guie. Mas, diferentemente das ovelhinhas lá do pasto, todos nós temos cérebro, nós sabemos ler, nós sabemos escrever, nós temos acesso à informação. Então, nós temos que tomar muito cuidado com manipuladores, com pastores aí que são verdadeiros lobos vestidos em pele de cordeiro, o que, infelizmente, há bastante no nosso tempo, mas também já houve no passado. O verdadeiro pastor é o próprio Deus. É o próprio Deus. Como pastores humanos, nós podemos cuidar do rebanho por delegação. E aí, com pastores humanos, nós somos ovelhas, tá? Eu, o pastor Guto, Ulisses, nós somos ovelhas. Mas também nós temos essa função de cuidar, de liderar. Então, a gente vive essa dupla função aqui. Só que é o seguinte, nós cuidamos do rebanho por delegação, mas o rebanho não é nosso. O rebanho é de quem? O rebanho é de Deus. Nesse caso, a responsabilidade aumenta ainda mais sobre a gente, pois não se trata de algo nosso, mas se trata de algo de Deus. E olha, eu já tive a experiência de em algum momento ter um carro emprestado. O cuidado que quando eu pego o carro de outro é muito maior do que o carro que eu tenho, o cuidado que eu tenho com o meu próprio carro, porque é do outro. Assim deveria ser no cuidado com o rebanho de Deus. Ele tem que ser um cuidado assim, eu diria, até exagerado, né? Para nós não mancharmos esse rebanho com arrogância, com mau testemunho, coisas da natureza. Apacentar ovelhas, irmãos, não é apaucentar. Uma palavra que eu detesto, irmãos, tem que dar cajadada. Queridos, olha, dar cajadada, sinceramente, você mata a ovelha. O cajado servia assim para o pastor cutucar a ovelha. Mas eu não vejo assim o pastor descendo o porrete na ovelha. Eu não vejo isso. Agora, o que nós temos é a exortação. Agora, se alguém quiser interpretar como cajadada, isso é um equívoco. Porque pastor não está ali para dar cajadada. Ele está ali para estimular, para usar o gancho do cajado para puxar a ovelha quando está no perigo, para então bater nos lobos ou afugentar os lobos. Mas bater nas ovelhas, isso realmente é algo sem lógica. Tá? Bom, e aí quando se trata de apacentar ovelhas, nós temos que pensar na seguinte pergunta: do que a igreja precisa para um bom desenvolvimento e para ser protegida dos perigos? Bom, um verdadeiro pastor pode esquecer dos seus próprios interesses e até deve, por causa das carências do rebanho e de cada uma das ovelhas que foram confiadas. Afinal, ovelhas, né, pessoas, seres humanos, se machucam e muitas vezes se machucam de maneira emocional, espiritual e tudo mais. O pastor vai deixar, às vezes, o seu conforto, até vai ajudar financeiramente, em alguns casos, para que aquela ovelha, aquela pessoa seja suprida. Isso vale para um Sião no tocante à igreja que lhe foi confiada, mas também vale para todas as pessoas de uma maneira também mais geral. As ovelhas costumam se arrebanhar. Isso é uma grande qualidade das ovelhas. Elas querem estar juntas. Isso lhes confere certa proteção aos perigos. Já vi vídeos que elas andam meio que em círculo para dar aquela ideia de força. E o povo de Deus deve imitar esse costume. Tanto é que a palavra diz, olha, não deixai-vos de congregar como fazem os infiéis, mas se congreguem. Esse negócio dos desigrejados, né? Eu acho tão complicado isso, quando na verdade nós somos um rebanho e precisamos nos reunir localmente. Bom, as ovelhas são conhecidas por sua tendência de se perder se não seguirem o pastor. E a gente vê pessoas se perdendo muitas vezes. Por essa razão, precisam do pastor para protegê-los. Por favor, leiam o Salmo 23 novamente. Ali há uma bela poesia que trata sobre a relação entre pastor e ovelha.
E Pedro aqui dá algumas recomendações para orientar a boa relação entre a igreja, as ovelhas que têm cérebro, que pensam nesse momento, tá? E os pastores, os presbíteros, a liderança de maneira geral. Olha só, pastoreiem o rebanho que está aos seus cuidados. Cuidem delas. Tá? Às vezes a gente fica preocupado com o rebanho do outro. Vamos cuidar do nosso. Não vamos ficar catando ovelha do rebanho dos outros, né? Cuidado com o pastor desse tipo que fica lá, indo lá para tirar suas ovelhas, né? Cuidado com isso. Fico acompanhada, aí eu disse, não, até me manda ouvir. Outra coisa, não pastoreiem por obrigação. Não façam isso por obrigação, mas por livre vontade. Ninguém é obrigado a pastorear. Mas quando fizer, faça de boa vontade. Não pastoreiem por ganância. Não façam isso por ganância, mas pelo desejo de servir. E aí, por fim, não hajam como dominadores, mas sejam exemplo para os que eles foram confiados. Sejam exemplos. Olha só, diante de tal, e aqui eu vou agora explicar cada um desses pontos. Diante de tais orientações, notamos que há, de modo muito particular aqui, 3 perigos para os pastores. Para mim, para o pastor Guto, para o pastor Ulisses, para toda a liderança de maneira geral. Há muito mais perigos do que esses. Mas pelo texto a gente identifica pelo menos 3. Em primeiro lugar, falta de disposição ou preguiça. Irmãos, pastor preguiçoso é complicado. Né? Aquele que não se mexe, aquele que não estuda, aquele que não lê, aquele que fica baixando toda hora sermão da internet, aquele que não está preocupado com nada. Olha, isso é uma lástima, é uma vergonha. Nós temos que de fato, olha, Deus nos chamou para, e eu falo isso para mim, queridos, tá? Eu sou um pastor auxiliar. Eu sou um pastor auxiliar, eu tenho muita honra de fazer parte de uma equipe pastoral da nossa igreja. Mas assim, como há pessoas que são preguiçosas na sua relação ministerial, e isso não deveria acontecer. Olha só, ninguém deve ser coagido ou obrigado a ser pastor, ou mesmo cuidar de algum ministério, seja lá o qual for. Mas uma vez que essa pessoa passa a fazer parte do grupo dos que cuidam, e aqui a função de pastoreio também envolve quem cuida de um pequeno grupo, tá? Quem cuida de um grupo de louvor, quem cuida de um grupo de oração, seja lá qualquer grupo que for, mulheres, homens, ninguém é obrigado, mas espera-se que tal pessoa faça o que lhe foi demandado de livre vontade, com iniciativa, fidelidade e competência. E fidelidade, nesse caso, significa, olha, pastoreiem, cuidem, amparem, protejam, sabe, vão atrás. Outra coisa, ganância. Embora o Evangelho de Lucas 10, 7 afirma que digno é o trabalhador do seu salário, isso aqui é um parâmetro interessante, eu já vou explicar isso, constitui-se num grande perigo buscar esse tipo de trabalho à vantagem pessoal. Isso contamina o coração e o serviço. Isso contamina o coração e o serviço. Irmãos, eu vou ter que interromper só um segundinho aqui esse meu estudo aqui. Surgiu uma questãozinha. Só me dá 30 segundos. Ok. Bom, falei aqui do Evangelho de Lucas. Bom, isso constitui-se num grande perigo de buscar um tipo de trabalho e vantagem pessoal, porque isso contamina o coração do serviço e o serviço. Os anciãos, como bons pastores, devem estar realmente empenhados pelo rebanho, tendo em vista o bem das ovelhas. Importante, não mirando a lã delas. Isso é uma coisa que o pastor Kei Uassi falou aí há uns 4 anos, mais ou menos, num dos concílios da região, que às vezes o pastor ele quer não somente a lã, mas a carne da sua ovelha. E lá no Antigo Testamento, as ovelhas elas não eram primeiramente destinadas ao abate. Era leite e lã. As ovelhas estavam ali sendo usadas para o sacrifício. Mas, em primeiro lugar, eles queriam a lã e o leite delas. Só que é o seguinte,
como trata-se aqui de uma parábola, uma comparação, tá certo? Quando o pastor mira, nos tempos modernos, na lã e na carne das ovelhas, ele de fato está sendo ganancioso. E alguns comentaristas interessantes trazem exemplos assim, de coisas que eles perceberam durante a vida ministerial deles, que muitas vezes pastores de igrejas pequenas e até empobrecidas, esses pastores andavam com os melhores carros que tinha ali na cidade. Ou seja, exploravam até o limite, até tirar o sangue das pessoas. Muitas vezes um membro ia a pé, ou não tinha nem onde é que morar, mas ele estava com o carro melhor do ano. Eu não estou dizendo que o pastor não deva andar com um bom carro, né? Mas eu aprendi uma vez no seminário que ande pela média. Não tenha o melhor carro. Não precisa andar lá com uma Brasília 76. Não é esse o caso. Mas se a igreja ela tem um padrão médio, que ele ande pela média. Tá? E aí, nesse caso, o salário ele tem que ser o parâmetro e não o lucro adquirido por coação, ou mesmo por promessas de bênçãos, ou ameaças de maldição. Olha, se você não dá isso, aquilo, sabe, o diabo vai arrebentar com a tua vida. Onde é que está a graça nisso? A graça de Deus nisso? Então, infelizmente, há muitos mercenários assim. É só você ligar a televisão a qualquer hora do dia, vai estar lá mercenários falando. Olha, e esses caras andam de jatinho, eles andam de avião. E assim, avião topo de linha, sabe? É complicado quando a grande massa é profundamente empobrecida. Tá? Então, temos que tomar um certo cuidado nesse tipo de coisa. Outra coisa, desejo de poder. Pastorear pelo desejo de exercer poder sobre um grupo é algo detestável. Irmãos, um dos temas que eu estudo às vezes, e é uma figura que me traz muita assim, curiosidade, é a figura do psicopata. De vez em quando eu leio, de vez em quando eu estudo. E interessante, o psicopata não é apenas aquela pessoa que é o serial killer. A mente do psicopata também ela é modulada pelo ambiente, pela maneira como ele foi criado e tal. Então, nem todo psicopata, ou aliás, a maioria dos psicopatas não são serial killers, nunca vão matar uma pessoa a sangue frio. Mas uma característica entre a grande parte dos psicopatas é que eles gostam de poder. E pasmem, no ranking de exercício, ou das funções que os psicopatas mais buscam, olha só, cargos políticos, médicos. Eu não estou dizendo, irmãos, que todos os políticos sejam psicopatas, tá? Médicos, porque tem o poder da vida e da morte. Os grandes CEOs de grandes empresas, muitas vezes têm psicopatas ali. Mais uma vez, não estou dizendo que todos sejam, mas são funções muito procuradas. E olha só, pastores ocupam aí os primeiros lugares no ranking, porque eles exercem domínio. Nós queremos exercer cuidado, queridos. O que a gente deseja é exercer cuidado. Tudo aquilo que a Esther mencionou lá de Ezequiel 34. Nós não queremos exercer uma liderança despótica com base em ameaça. Nada disso. Nós temos que entender que pessoas foram confiadas aos pastores. O rebanho não é nosso. E essas não lhe pertencem, de modo que é ilógico alguém se sentir senhor da propriedade do outro. O rebanho não é de Jesus? Então, por que eu me sinto senhor do rebanho que é de Jesus? Eu estou desenvolvendo o meu dom, o que Deus me deu, para cuidar do rebanho. Então, eu vou fazer da melhor maneira possível. Ainda que em alguns momentos nós possamos errar. Eu já errei muito mais no passado, quando era jovem na fé cristã e jovem no pastorado. Graças a Deus, Deus me colocou numa equipe pastoral em que eu também sou mentoreado, sou cuidado, eu vejo exemplo e isso me ajuda muito. Tá? Mas eu ainda erro muito. Eu espero que em algum momento Deus permita que eu me torne uma pessoa cada vez melhor. Tá certo? Então, assim, abusar do poder
Pode ser algo planejado muitas vezes, pode ser algo, mas também pode ocorrer no exercício do cuidado disciplinar. Às vezes num grupo pequeno, numa pregação, no aconselhamento, ou mesmo numa repreensão. Sobretudo quando se impõe inferioridade ao outro. Tá? Quando o pastor, por exemplo, usa o púlpito para chamar pelo nome as pessoas lá no sentido de depreciar elas, sabe? De confrontar publicamente. Tá? Isso é complicado. Talvez o pastor não seja um abusador espiritual contumaz, mas às vezes se pode cair nesse erro. Tá? E isso é uma coisa que também precisa ser evitado, inclusive em grupos pequenos. Por isso, quando eu mando o devocional para vocês, aquele de quarta-feira, eu sempre digo o seguinte: olha, toda participação ela é voluntária. Toda participação ela é voluntária. Principalmente quando há pessoas que eu não conheço tão bem. Se eu conheço a pessoa melhor, aí eu vou lá e peço que a pessoa faça uma oração e tal, não tem problema. Mas às vezes eu não conheço, eu forço a pessoa a dar um testemunho, eu forço a pessoa a orar em público. Isso também se configura num tipo de abuso espiritual. E aí muitos irmãos perdem a sua alegria de servir e o senso de comunidade quando são vítimas de abuso espiritual por parte de líderes que são cristãos. A igreja, ela não precisa de dominadores, mas ela precisa de exemplos. É claro que muitas vezes o pastor ele vai exortar. Ele vai exortar. Tá? As mensagens últimas, mesmo a mensagem do pastor Guto de ontem, foi uma mensagem de consolo, mas, porque Jesus está no barco, mas também foi uma mensagem exortativa. Tá? E a gente não percebeu ali nenhuma atitude despótica, nem uma atitude ameaçadora, mas pelo contrário, foi uma atitude de alguém que chama as pessoas para Cristo. Né? Vamos ter Cristo como comandante do nosso barco e não como aquele que é apenas passageiro. Isso é uma exortação, é um bom exemplo de exortação. E se o Espírito Santo está nas nossas vidas, a gente vai acatar esse tipo de coisa. Olha, nesse caso, os mais velhos e quem exerce função de liderança devem ser exemplo para o rebanho. Aqueles que seguem um exemplo, interessante, aqueles que seguem um exemplo duplicam em si mesmo a natureza geral do exemplar. Olha só, quando o Paulo fala o seguinte: olhem para mim assim como eu olho para Cristo, significa que Paulo duplicou o exemplo de Cristo na vida dele. E quando eu sigo o exemplo de Paulo, eu estou duplicando na minha vida o exemplo de Cristo e de Paulo. E assim sucessivamente. E esse é o princípio do discipulado. Eu vou duplicando o exemplo de Cristo na minha vida para que outros também dupliquem nas suas próprias vidas. E não vai ser como aquela terceira via da nota fiscal lá do passado, né? Não, vai ser uma cópia fiel. Vai ser uma cópia fiel, transparente. O líder aqui deveria ter qualidades tais que aqueles que estão sob a sua autoridade deveriam ansiar por duplicar em si mesmo as suas qualidades. Pastor Ulisses falou do presbítero lá de São Caetano, e ele ficou emocionado. Provavelmente o pastor Ulisses duplicou na própria vida, né, as atitudes daquele bispo, daquele presbítero. E aí o verso 4 diz o seguinte: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível ou a imarcessível coroa da glória. Os pastores precisam, amados, saber que acima deles há um Supremo Pastor. O pastor, esse Supremo Pastor que é Jesus, ele é o dono do rebanho. Quem que é o dono da igreja Holiness? Jesus Cristo. Sabe quem que é o dono da igreja Batista? É Jesus Cristo. Sabe quem que é o dono da igreja Assembleia de Deus? É Jesus Cristo. A partir do momento que eu me coloco como o dono da igreja, olha, eu no mínimo deveria tentar morrer na cruz. Tá? Quem quer ser dono da igreja tem que morrer na cruz. E mais, deveria levar o pecado de alguns sobre si. E não é o que acontece. Tá? Então, esse Supremo Pastor que é Jesus, quando se manifestar, avaliará e recompensará o serviço deles. Todos os eventos estão marcados pelo fato de que Jesus voltará. E assim a nossa vida deveria ser conduzida. Desse modo, o cuidado pastoral deve ser direcionado para o evento, para o grande evento da vinda de Jesus. Um dia Jesus vai voltar e a função do pastor como líder de uma igreja é preparar esse rebanho para a volta do Supremo Pastor. Quando Cristo se manifestar,
os que cuidam do rebanho receberão essa imperecível coroa da glória. Irmãos, nos tempos de Pedro, após as competições, cada competidor recebia uma grinalda, uma coroa, que era sinal de triunfo. Essa grinalda, essa coroa era feita de louros, mas ela se deteriorava com o tempo, muito rapidamente. Agora, quando Cristo voltar, ele dará uma grinalda, uma coroa de glória, e ela jamais será destruída. O título de sumo pastor, atribuído a Cristo, significa que ele assegura uma contínua proteção e também a segurança final, e que ele voltará na condição de sumo pastor, ele voltará como juiz. E nesse sentido, queridos, é ótimo ter alguém juiz e que também é pastor, que também se preocupa com o coração humano, pois terá no seu coração o bem das ovelhas. Interessante que no tempo do sumo sacerdote, no tempo do templo, o sumo sacerdote carregava as pedras, 12 pedras no peitoril, indicando as 12 tribos. O que isso significava? Significava que ele carregava no coração, no peito, o povo de Israel. Assim, Jesus faz isso, ele carrega no seu peito cada um de nós. E assim, nós, líderes, temos que carregar no coração as pessoas que estão sob nosso cuidado. E aí o 5 é o último capítulo do nosso estudo de hoje. Jovens, da mesma forma, sujeite-se aos mais velhos, aos anciãos. Sejam todos humildes, inclusive nós pastores, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. Depois que Pedro exorta os presbíteros a não abusar do serviço, seja pela ganância, autoritarismo, ele exorta aos jovens para que se subordinem. Subordinar-se não significa aqui perder direitos. Tá? A mulher, na relação de casamento, ela está submissa, subordinada ao marido. Não significa que ela é capaz de que ela perdeu seus direitos, mas ela está debaixo da mesma missão. E ela vai opinar, porque a mulher, irmãos, tem cérebro e às vezes melhor do que muitos homens que eu conheço por aí, tá? Então, tenham cuidado, não ficam desmerecendo a mulher, não. Mulher, sim, tem a função dela. Inclusive, eu reconheço na mulher o dom do pastoreio, e a mulher, sim, pode pastorear a igreja e deve fazer isso quando isso lhe conferir, tudo bem? Não sou exclusivista, tudo bem? Então, assim, os mais jovens vão acolher a missão que foi delegada ao mais velho e vão colaborar para que o sucesso aconteça na igreja. Nesse sentido, o sucesso não se vê aqui apenas como o número de membros, mas como a igreja sendo conduzida aqui em santidade. Em uma igreja, é normal que os mais velhos experimentados da fé sejam chamados para compor a diretoria. Isso é normal. Irmãos, eu comecei a minha vida de pastoreio muito cedo e eu não tive mentoria adequada. Isso me trouxe muitos sofrimentos, tá? Eu muitas vezes até pregava o certo, mas de maneira errada, de maneira equivocada. Isso me causou dores. Eu lamento muito, eu acho que o pastor deveria ser um pouquinho mais velho, por isso que hoje é desejável que quem quer ser pastor faça uma faculdade antes, tenha uma outra experiência, vai fazer teologia, tenha um acompanhamento sólido para depois sim ser colocado no ministério. Isso vai poupar muitas dores. Então, por essa razão, os mais velhos são colocados na igreja como papel de liderança. E é importante que os jovens observem os seus movimentos e façam e sirvam conjuntamente. Hoje o Denis, né, ele é o líder do louvor. E tem jovens, tem pessoas ali com a metade da idade dele. Mas o Denis já é experimentado na fé, não é mesmo? E os outros vão observar como ele conduz, vão pegar os bons exemplos e o dia quando eles forem conduzir o ministério, vão poder fazer isso tão bem ou melhor que o próprio Denis. Assim se espera. Bom, ao se submeterem, os mais jovens aprendem obediência e disciplina, adquirindo a necessária visão do conjunto e experiência para mais tarde também poder dirigir a igreja. Hoje nós dirigimos a igreja, mas um dia, e esse dia não vai demorar muito não, teremos lá
o Heitor, filho do Daniel e da Tati, cuidando da igreja. Teremos lá os filhos do Denis. Teremos lá mais quem? Sei lá, tem tantas crianças na igreja hoje, né? E essas crianças, né, as filhas do Caio, né? São pessoas, né, que estão aí, que em algum momento vão também cuidar, né? Pela graça de Deus, assim a gente deseja. Por isso que temos que sermos exemplos e não ser pedra de tropeço aos pequeninos. E por fim, Pedro exorta que todos sejam humildes, jovens e velhos, aos quais Deus concede graça. No Novo Testamento, essa palavra tem um sentido positivo, considerada imprescindível para o serviço eclesial e para a convivência na igreja. O sentido original, que aparece em algumas traduções, é cingivos, vestivos de toda humildade. E Jesus fez isso quando ele lavou os pés dos discípulos. Ele se vestiu de humildade. A palavra grega aqui remete a um tipo de avental usado pelos escravos, que demonstrava sua posição de humildade, e que para eles podia ser algo humilhante, mas para nós não é nada humilhante vestir aí a sandália da humildade, não é mesmo? De modo simples, o significado é: ponde o avental da humildade para servir uns aos outros. Orgulho gera orgulho e, consequentemente, separação em todos os níveis, inclusive em casamentos, em amizade, em sociedade, nas igrejas. Agora, humildade traz para junto. Humildade cura relacionamentos contaminados e quebrados. E a humildade gera aproximação, porque o humilde tem um coração perdoador. Essa admoestação, essa advertência, ela é muito assertiva. Pois vão surgir conflitos que são inevitáveis na igreja. E pelos mais variados motivos, inclusive entre jovens e mais velhos. Ao invés de guerrearem entre si, cabe cada um vestir o avental da humildade ou calçar a sandália da humildade e servir uns aos outros. Quando os membros da igreja, sejam velhos, jovens, da liderança ou não, estiverem cingidos de humildade, será possível solucionar conflitos de maneira pacífica. Isso é tão sério que Pedro afirma que Deus se opõe aos orgulhosos. Olha só, Deus se opõe e Deus é contra os orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus observa a atitude que assumimos em relação ao próximo e responde a essa atitude com oposição ou com graça. Quem leva Deus a sério, irmãos, em sua fé, se acautelará do orgulho. Afinal, por que ter Deus por adversário? Ter Deus por adversário é impossível para a fé. Ao passo que a graça de Deus lhe é mais importante que tudo, né? Mais importante que tudo. Eu não quero nunca ter Deus como um adversário. Não dá, né? Vamos ser humildes, né? Vamos aquietar o coração. Vamos trazer paz para o coração e ser humilde. Como conclusão, o que a gente aprendeu de modo geral? Eu já vou abrir a palavra para vocês. O que a gente tem que aperfeiçoar? Bom, temos que ter uma profunda experiência com Cristo. Sim, temos que pastorear o rebanho de Deus com fidelidade. Isso ocorre quando o pastor protege as ovelhas dos lobos, quando ele vai à frente delas, e quando ele procura as melhores pastagens, quando ele cuida da ovelha ferida, quando ele traz para junto. Também não vamos agir de modo preguiçoso, por ganância ou mesmo pelo exercício do poder. E também que possamos ser exemplos. Agora, a palavra está com vocês. O que Deus ensinou ou o que Deus falou com você por meio desse estudo? E também, se você tiver alguma impressão que você teve, alguma coisa que você gostaria de falar nessa manhã, a palavra está com você. Por favor, quem gostaria de falar? Ou entenderam tudo ou não entenderam nada.
Olá, olá, é Márcio falando. Eu estava entrando em casa com 2 cachorros, não podia falar antes. Espero que vocês me escutem bem. E eu aprendi muitos ensinamentos importantes. Sobre impressões, eu não pude falar no primeiro momento. Eu acho que tem uma cultura que se traz também do passado, de que os bons pastores... Sim, parece que cortou a voz do Márcio, né? O Márcio, você está conseguindo falar? Alô? Sim. Alô? Cortou aqui, viu? Tá. Eu penso que a palavra de Deus, ela diz que os bons pastores, eles merecem honra, né? E eu acho que a gente tem que fazer essa distinção entre aqueles que têm um verdadeiro chamado, e eu acho que das carreiras, não é carreira, na verdade, vamos chamar de ocupação, né? Eu acho que as mais nobres... Estão ouvindo bem? Tá, tudo bem. Tudo bem. Ok. As mais nobres são aquele que recolhe o lixo da sua casa, certo? Pessoal de limpeza, num hospital, pessoal da área de saúde, e acima de todos esses, aqueles que cuidam das pessoas, né? Do ponto de vista da alma, né? Espiritual. Um segundo ponto, eu e minha família, né? Nós passamos por algumas igrejas, por termos morado em cidades diferentes e tal, e eu vi poucas igrejas o que se falou de mentoria, né? Jesus diz, ide e fazei discípulos. Eu vejo poucas igrejas investindo nessa frente, porque é uma frente artesanal, é uma frente que toma tempo, é uma frente que você tem que trabalhar um indivíduo 15 anos, 10 anos, 5 anos, né? Mas eu acho que vamos chamar assim, é a receita certa, senão Jesus não teria dito isso, para nós não ficarmos com cristãos acamados a vida inteira, né? Então, sempre tem aquele cristão enfermo que você tem que voltar lá, dar um cuidado, dar um remédio, porque ele não foi discipulado, ele não foi mentoreado. Eu acho que esse é um caminho importante para fortalecer as igrejas, o discipulado, né? E o discipulado não é um trabalho que é delegado para baixo. O discipulado ele começa com a liderança da igreja, com o número um cuidando dos seus, e assim por diante, até chegar na pessoa que ontem aceitou Jesus no culto, né? Que foi tocada. E essa pessoa ser acolhida, ser tratada, porque a cada ano, a sociedade se deteriora, as famílias se deterioram. E essa, digamos assim, uma qualidade de seres humanos, se a gente fosse olhar sem o espiritual, né? Só do ponto de vista de formação social, entram e começam a conviver com a gente. E eles merecem verdadeiramente deixar a bagagem velha fora da igreja e receberem, né, uma bagagem nova, que é a bagagem cristã, né? E, por último, uma grande qualidade que eu acho que um pastor deveria ter, um líder, né? Não um pastor, um líder cristão, além das boas que foram colocadas, né? Olhar cada pessoa como Jesus olharia. Esse é um grande desafio, não só para a liderança, mas para qualquer um de nós que somos líderes dentro de casa também, né? E levando isso para o trabalho, levando isso para a comunidade, né? Essa é a minha contribuição. Obrigado. Muito obrigado, Márcio. Tá? Sábias palavras, tá? Muito obrigado. Mais alguém? Pastor Marcos, eu diria que nós somos muito abençoados, não é? Porque eu creio que a nossa liderança pastoral segue com muita seriedade o ensino de Jesus Cristo, né? Eu creio que a maior parte das pessoas não tem ideia daquilo que é a vida do pastor, não é? O pastor, ele realmente tem que resolver muito problema, muita coisa, não é fácil. E eu creio que, com todas as dificuldades que vocês passam, vocês não transmitem. Eu nunca vi nenhum de vocês transmitirem
estresse, de vez em quando dá uma cajadada assim, né? Eu nunca presenciei nenhuma cajadada, né, de pastores em nenhum momento. Eu creio que Deus tem dado muita graça para que vocês, nos bons e nos maus momentos, tratem todos com muita seriedade, com sinto isso, uma gratidão muito grande a Deus pela equipe pastoral que nós temos, não é? O pastor Hermes não está aqui no evento e tal. O pastor Paulo já foi embora, está lá em São José dos Campos, lá em São Bernardo, fazia parte da equipe. Mas eu vejo mesmo que há uma unidade assim difícil, uma liderança, não é? Isso é coisa de realmente da liderança da igreja. E eu me sinto muito feliz de ter, sim, estar debaixo da liderança de vocês. Eu vejo, quando eu vejo esse estudo, isso me alegra o coração, porque eu creio que Deus tem nos abençoado com a vida de vocês. É isso aí. Obrigado, Wanda. Mais alguém? Bom, é Márcio falando de novo, já que sobrou um tempo, ninguém ocupou. Eu esqueci desse ponto, eu pensei nisso também. Das 10 igrejas pelas quais eu passei, eu encontrei sim em algumas uma liderança humilde, uma liderança misericordiosa, uma liderança que discipulava, lideranças sérias, né? E eu queria concordar com o Honda que eu e minha família estamos muito tranquilos, né? E nós entendemos que somos muito bem assistidos na Holiness, né? Com essa liderança, em que eu vejo traços assim de interesse pelo outro, não só no espiritual, pelo povo, né? Pelas ovelhas, mas também o material, né? Cuida-se para ver se, puxa, será que a pessoa precisa de uma cesta básica, né? Então, esse lado social é muito importante também, né? Para levar esse conforto. E também do ponto de vista de caráter. Eu acho que precisa ter muita coragem para expor, ainda que seja uma igreja pequena, né? Mas tem várias pessoas escutando em vários lugares, o que foi exposto hoje, né? Porque, de uma certa maneira, é um compromisso assumido em continuar vivendo dessa forma, né? Eu, no tempo que eu estou visitando a igreja, 5 ou 6 anos, eu vejo em cada momento, em cada ato, esse cuidado, esse zelo, essa preocupação. Então, eu queria agradecer vocês pela fidelidade de vocês a Deus, né, o chamado que vocês tiveram. E tem. E gostei muito do apacentar. Eu nunca tinha ouvido apacentar na ovelha. Eu achei muito legal. Tá certo. A Dina coloca: gostaríamos de honrar a vida de vocês, Guto, Marcos e Hermes, por sempre investirem em nossas vidas, dando exemplo de humildade e servir ao próximo. Deus continue nos abençoando sempre. Saibam que há um rebanho orando por vocês. Continuem firmes, pois o Senhor, o vosso trabalho não é vão. Ok, muito obrigado. O Gilson coloca: pastorar é cuidar de pessoas. Não precisa de título de pastor para exercer o pastoreio. Basta cuidar de pessoas, seja no discipulado ou qualquer tipo de grupo de irmãos. Irmãos, temos vaga para mais uma pessoa, já estamos passando um pouquinho, tá? Mas se alguém ainda quiser falar alguma coisa, dá a sua impressão, é a última pessoa, tá? Eu tenho duas pessoas que eu não estou identificando aqui quem é no grupo, tá? Uma delas é a Ilka, não sei, eu não consigo lembrar quem é, quem seja. E a Astrid, quem que é a Astrid? Não consigo saber. Quem quer falar? Quem quer falar? A Ilka apareceu aqui, tá? Agora lembrei quem que é a Ilka, tá certo? Viu como é importante a câmera? Só falta a Astrid, que eu também não consigo pensar quem que é agora no momento.
A Marcela e o Fernando falam, temos crescido através dos ministérios da igreja, o Orai em específico, né? E tem feito um ótimo trabalho com a supervisão dos pastores. Muito bem, obrigado. Eu sou Astrid Faldo, de Mondaí. Estou escutando pela primeira vez. Astrid de Mondaí. Ó, você tem como ligar a câmera aqui? Porque eu gostaria de matar a saudade de você. Ai, ai, ai. Vamos ver se eu sei. Eu estou aprendendo a lidar com isso aí. Oi. Oi, a Astrid é esposa de pastor também, o Hermindo, pastor Hermindo. É isso? Isso aí. É isso aí. Olha, as antigas ovelhas de Mondaí. É um prazer ouvir você de novo, tá? Que Deus abençoe muito esse ministério de vocês. Nossa, que bacana, irmã, que bacana, que bom vê-la, que bom vê-la. Tá certo? Deu um abraço apertado no Hermindo, tá? Eu sei que a Cláudia mora aí próximo de vocês, né? É no meu pátio aqui. Olha só, que maravilha, tá? Que bom ter você aqui, tá? Deus abençoe. Obrigada. Bom, mais alguém que gostaria de estar falando? Ou a gente pode orar? Será que podemos orar para finalizar? Então tá, eu acho que nós vamos orar. Olha, hoje nós temos um jovem aqui junto, né, que é o Pedro Sakuma, um exemplo, né? Um exemplo de jovem aqui hoje entre nós. Legal. Bom, vamos orar então para finalizar. Quem que gostaria? Sabe que o Caio não acho que não orou aqui no grupo ainda, viu, Caio? O que você acha de orar hoje? Gostaria? Pode ser, vamos lá. Então o Caio vai estar orando e vai nos despedir aí com essa oração. Deus amado, muito obrigado por mais um dia de estudo, obrigado pela disposição e o cuidado que o Marcos Roberto tem tido em preparar esse momento para que possamos aprender mais a Tua Palavra. E queremos compartilhar das palavras ditas pelo Sr. Ronda e o Márcio e agradecer a Deus pela liderança que nós temos em nossa igreja, pelo cuidado, pelo zelo com a Tua Palavra e com as pessoas também. Peço a Deus que o Senhor nos dê um domingo agradável, gostoso para todos e que tenhamos uma semana também abençoada e repleta do Teu cuidado. É o que eu oro e te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, semana que vem teremos o último estudo de Pedro, se Deus assim permitir, tá? Na quinta-feira, das 9h30 às 11h, eu estou abordando o tema espiritualidade. É uma preparação que eu estou fazendo um conteúdo para uma pós-graduação que eu vou ministrar provavelmente em dezembro. Já tem algumas pessoas. Então, assim, se você não estiver fazendo nada quinta de manhã e quiser participar dessas aulas prévias, então mande o interesse seu para o meu WhatsApp, que deve estar nos grupos aí, né? Ou simplesmente coloque em algum dos grupos, olha, tem um interesse de participar, que aí eu mando o link para você. Tudo bem? 9h30 às 11h, quinta-feira, tá bom? A Bruna já participa, a Tatiane participa também, algumas outras pessoas, Josué. Se quiser também, você está convidado, tá? Deus abençoe a todos e, se Deus quiser, até a semana que vem. Tchau. Tchau. Bom domingo a todos. Bom domingo para todos também. Bom domingo. Boa macarronada. Macarrão com frango, viu, gente? Ô, galinhada. Tchau. Pastor Marcos, obrigado, viu? Obrigado. Valeu, Ron. Muito boa. Foi muito bom. Abençoe. Ronda, que horas que é a galinhada aí? Que horas que é pra gente chegar? Ah, não sei, o giro que... Macarronada aí. Vamos poder... Ó, no almoço do giro costuma ser 12h30, mais ou menos, viu, Márcio? Ah,
Muito cedo, eu vou tomar café da manhã agora. Dispensa. Tá bom, fica para a próxima. Um abraço. Um abraço. Tchau. Brincadeira, Valeu, viu? gente. Valeu, tchau, tchau.